Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que não há muito o que dizer, então vamos direto ao texto. Vamos à carta de Efésios, por gentileza. Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de poder ministrar em um retiro da Igreja Casa de Oração Nova Aliança, né? Ano passado foi o nosso primeiro retiro, digo eu, de maneira independente, porque o primeiro foi feito em parceria com a EAVE, né? Então, ano passado, ao meu ver, a gente pode contar como o primeiro. E louvado seja Deus por eu ter estado no primeiro, por eu estar no segundo. Se Deus quiser, eu vou estar no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, em nome de Jesus. Amém? Livro de Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 22, aliás, do versículo 17, perdão. Os versículos que me foram atribuídos é o versículo 22 ao 24, mas para que vocês entendam um pouco melhor o contexto, vamos do 17. Para quem trouxe Bíblia, certamente o epígrafo está dizendo, vivendo como os filhos da luz. Efésios 4, versículo 17, que diz assim: por isso agora falo e dou testemunho no Senhor, que não mais vos porteis como se portam os gentios, na vaidade de sua mente, escurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela falta de conhecimento que há neles, pelo endurecimento de seus corações, os quais, tendo perdido todo sentimento, entregaram-se à devassidão para cometerem toda a imundície com cobiça. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que a ele ouvistes, e nele fostes ensinados, como é a verdade em Jesus. Que quanto à conduta passada, vos despais do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que conforme Deus foi criado em justiça verdadeira e santidade. Aleluias. Feche seus olhos, vamos orar. Mas eu vou pedir que você ore por você mesmo. Já foi orado aqui pelo culto. Agora ore por você. Peça, Senhor, abra minha mente, abra o meu entendimento, para que tudo aquilo que for dito possa ser compreendido de maneira clara. Tira toda a barreira, Senhor, que me impeça de me atentar ao que será dito, tudo aquilo que possa tirar a minha atenção. Ore você aí no seu lugar. Não espere que eu comece a orar não, meus irmãos. Comece a orar você, comece a falar, Senhor, toma minha mente, faz a minha mente cativa da Tua palavra nesta noite. Eu vim aqui me divertir, tive um momento de comunhão, mas esse momento é mais um momento que estamos assentados à mesa para nos alimentarmos, para nos estruturarmos, para nos reverenciarmos ao poder da Tua palavra que transforma, ao poder da Tua palavra que vivifica, ao poder da Tua palavra que fortalece, ao poder da Tua palavra que em nome de Jesus nos chama, Deus, para viver a verdadeira transformação, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, fala aos nossos corações e não te cales, em nome de Jesus. Bom, como eu havia dito, eu tive o privilégio de poder estar com todos vocês, né? Estivemos juntos no primeiro retiro, que teve como título Vades e deis frutos. Amém? Quantos lembram aqui? Foi um retiro muito abençoado, do qual nós tivemos a palavra baseada em João 15:16, que diz: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e os nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Um retiro que falou a todo momento de plantar, um retiro que falou a todo momento do fruto do Espírito, um retiro que a todo momento falou aos nossos corações sobre o ato de realmente frutificarmos.
Mas para os que estavam no retiro no ano passado, será que nós frutificamos? Será que verdadeiramente nós temos colhido o fruto do retiro passado? Se nós olharmos aqui para todos nós hoje, é bem provável que a gente sinta falta de 1, de 2, de 3, de 4, de muitos, que no ano passado estiveram e hoje já não estão. Deixaram de dar frutos. E como a própria palavra do Senhor diz, o ramo que não dá fruto, ele corta. Mas por que será que não deu fruto? E analisando essa palavra, o Senhor me confrontou, porque muitas das vezes a gente atribui a responsabilidade de frutificar ao solo. Mas não, muitas das vezes a responsabilidade de frutificar é nós que semeamos e que não regamos. Tanto que Paulo, certa vez, em 1 Coríntios 3,6, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Mas veja que o último estágio do crescimento só é dado depois do ato de plantar e do ato de regar. No ano passado nós plantamos, mas muitos de nós deixamos de regar. Mas espera aí, que tipo de regar é esse? Como que eu poderia regar? Com o meu testemunho. Muitos de nós estamos pregando, muitos de nós estamos ministrando, mas não estamos dando bom testemunho. Como que vai gerar fruto? Se quando a pessoa olha para o semeador, que somos nós que estamos semeando a semente, ele não vê uma boa referência. Como germinar? Como frutificar? Se aquele que está plantando, aquele que está semeando, ele está querendo exigir um fruto de justiça quando ele está sendo injusto. Ele está querendo exigir um fruto de paz quando ele está sendo intempestuoso. Ele está querendo um fruto de mansidão quando ele sequer tem educação para tratar os irmãos. E Deus falou, muitos deixaram de frutificar, não é por conta do solo, mas por conta do regar. Muitos estão pregando, muitos estão ministrando, mas não estão dando o bom testemunho. Como eu já disse, o testemunho não é aquilo que a gente faz aqui com o microfone na mão, é o que a gente faz fora daqui. E para que vocês entendam um pouco melhor o que eu estou dizendo, em 2 Reis 4:9, vocês já conhecem muito bem essa passagem, a sunamita, olhando para Eliseu, ela vira para o seu marido e diz: marido, eu tenho visto que este é o santo homem de Deus. Isso é regar. Eliseu estava dando testemunho. Eliseu não estava pregando. Eliseu não estava ministrando louvor. Eliseu não estava na tenda. Eliseu estava dando testemunho, a ponto de colher um fruto da sunamita, através do testemunho. Hoje, nós estamos no retiro transformando-se pela palavra. Baseado em Romanos 12:2, que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, uma pequena aula de português para vocês. Transformando-se pela palavra. Aqui nós temos um verbo contínuo em execução, não é no passado, não é no futuro, é presente. E não é estático, é contínuo, transformando. Nós temos o ser, que eu já vou falar, e temos o método, pela palavra. Então todos nós vamos nos transformar pela palavra. Pela palavra. Só que existe um ser aqui. Esse ser, ele é um pronome reflexivo. O que é um pronome reflexivo? É o pronome que atribui ao sujeito a qualidade de objeto. Ou seja, ele dá para o sujeito a autonomia de ter uma ação sobre ele mesmo. Ou seja, transformando-se pela palavra, eu tenho método pela palavra, mas quem vai ter que se transformar é você. Aleluia! Quem vai ter que se transformar é você. Não é o pastor que vai te transformar. Não é o diácono que vai te transformar. Não é o presbítero. Não.
Você que veio para cá, investiu nos 4 dias, você que vai ter que se transformar. Você vai ter que aproveitar cada palavra, cada ministração aqui compartilhada. E para que não fique apenas nas minhas palavras, você conhece muito bem. Lá em Jeremias capítulo 18, a palavra do Senhor fala: Jeremias, desça à casa do olheiro e lá eu falarei contigo. E Jeremias diz que quando ele desce lá, ele vê o olheiro trabalhando sobre as 2 rodas e trabalhando no vaso, e de repente o vaso se quebrou. Ou seja, não foi o olheiro que quebrou o vaso se quebrou. Não foi o olheiro que teve uma distração, o vaso se quebrou. Na mão do olheiro. Não estava na estante, estava na mão do olheiro. Não estava guardado, estava na mão do olheiro. Não estava ali no canto escondido, estava na mão do olheiro. Não estava em destaque, estava na mão do olheiro. E ele se quebrou. Não foi o olheiro, não foi o pastor, não foi o diácono que quebrou, não. Ele se quebrou. Ele se quebrou. Aleluia! Aleluia! Ele se quebrou. Não adianta eu querer colocar a culpa no olheiro. O vaso se quebrou. Aleluia, Deus. E é fácil de entender por que o vaso se quebra. Porque é sensível. Ainda não está pronto. Ai, Jesus, tu é lindo. Maravilhoso. É por aí, aleluia. Jesus. É por aí. É fácil entender o vaso se quebrando, porque muitas das vezes ele não suporta o mover das mãos do olheiro. Deus. E eu estava meditando sobre o mover das mãos do olheiro. E eu não sei se você há de se recordar, mas o olheiro, ele trabalha com uma mão por dentro. Meu Deus! Né? E com uma mão por fora. Por dentro ele molda e por fora ele dá o limite. Muitas pessoas querem que a mão venha por dentro, mas quando chega a mão de fora, ele não quer aceitar o limite. E é aí que ele se quebra. É aí que ele se quebra. Ele quer que Deus cuide dentro, mas quando é para cuidar fora, ele fala: aqui não, Senhor, aqui não. E quando ele percebe que a mão do Senhor está apertando, que a mão do Senhor está chegando no limite, ele não aguenta e ele mesmo desiste, ele mesmo se quebra. Eita, papai. Transformando-se pela palavra. Aleluia, Deus. Não atribua a mim, aos pastores ou a qualquer um outro a responsabilidade de você ter vindo aqui e não ter sido transformado. A responsabilidade é tua. A responsabilidade é tua. Amém? Estamos todos aqui? Oh, glória! Transformando-se pela palavra. É claro que estamos falando da palavra de Deus, né? Uma palavra poderosa. Uma palavra que desde a antiguidade teve o poder para curar, para libertar. Só que a primeira manifestação de transformação através da palavra, inclusive foi mencionada pela nossa diaconisa Lucília, está lá em Gênesis 1. Quando a palavra diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, ou seja, Deus liberou a palavra: haja luz. Haja luz. E houve luz. Veja que aqui Deus já começa a transformar aquilo que não tinha forma e que era vazio pelo poder da palavra. Deus está falando: se você se permitir, não importa o estado que a tua vida esteja hoje, só permita que a palavra tenha efeito. Ainda que esteja sem forma, ainda que esteja vazia, a minha palavra tem o poder de dar um novo formato, de dar um novo significado. Aleluia. E continuando a falar sobre a palavra, daí eu vou começar a falar sobre a palavra de Jesus, né? Porque Deus, em sua grande soberania, a gente sabe que de Gênesis até Malaquias, Deus veio operando diversos milagres. Já no Novo Testamento vem Jesus, né? Lá em Mateus 8, do 5 ao 13, nós vemos a cura do servo do centurião. E eu vou abrir porque dessa vez Deus me deu algo especial aqui para vocês, para nós, melhor dizendo. Mateus 8, do 5
ao 13. Aleluias. Mateus 8, do 5 ao 13. Que fala sobre a cura do servo do centurião. Que diz assim, versículo 5: E quando ele entrou em Cafarnaum, o centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Basta que digas uma palavra, aleluias, e o meu criado ficará são. Basta que digas uma palavra, aleluias. Versículo 9: Pois eu também sou homem de autoridade. O centurião está falando: eu tenho autoridade, eu reconheço a sua autoridade. A diferença é que a minha autoridade está sobre os homens, a sua não, está sobre todas as coisas. Então eu preciso que o Senhor apenas libere uma única palavra, e eu creio que o meu servo será curado, aleluia. Só que aí lá no versículo 13, aleluias, ele diz assim, a palavra diz assim: então disse Jesus ao centurião: vai e seja conforme a tua fé. Olha como Jesus é bondoso, né? Quando nós confiamos na palavra, o Senhor te dá uma carta branca para dizer: me diz como que você quer que aconteça. Qual o molde do milagre que você quer que aconteça? Qual o tamanho? Qual a cor? Qual a altura? Jesus aqui está falando para o centurião, Jesus está falando: vai e seja feito conforme a tua vontade, conforme você pediu, conforme você idealizou. Deus está falando para mim e para vocês nesta noite também. Hoje eu estou te dando autoridade espiritual para você liberar nos céus a forma, tamanho, cor do milagre que você tanto precisa, do milagre que você tanto deseja, porque na minha palavra há poder. Aleluia. Há poder. Aleluias. Já sabemos também que Jesus, com uma única palavra, libertou, melhor dizendo, o gadareno. E essa passagem é uma passagem que consta nos textos sinóticos de Marcos. A palavra diz algo muito interessante, que os demônios, quando reconhecem Jesus, eles vêm até Jesus e adoram Jesus. Mas espera aí, demônio adorando Jesus? Eles reconhecem que Jesus pisou naquela terra, eles ficam completamente enfurecidos, eles vêm até a presença de Jesus, mas quando chegam diante da autoridade de Jesus, eles se ajoelham e adoram Jesus, reconhecendo a soberania e o poderio de Jesus, quando eu e você muitas das vezes sequer nos ajoelhamos, sequer o adoramos. Não é verdade? Aleluia. A ressurreição de Lázaro também foi através da palavra. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Aleluia. Aleluia. A ressurreição do filho da viúva de Naim também foi através da palavra. Jesus toca no esquife e diz: menino, levanta. Aleluia. A filha de Jairo também foi através da palavra. Jesus disse: Talita cumi, que significa menina, levanta. Aleluia. Aleluias, 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 aleluias. Tudo pelo poder da palavra. Tudo pelo poder da palavra. Aleluia. Certa vez em Mateus 14, pelo poder da palavra, um homem como eu e como vocês aqui pode andar sobre o mar, pelo poder da palavra. Não houve ponte, não houve efeito especial, não houve qualquer resultado do AI, não, foi através da palavra. Pedro disse para Jesus: se és tu, manda-me ter contigo. Jesus diz: vem. Aleluia. Não houve terremoto, não houve trovões. Jesus só disse: vem. Não precisa de muito, só precisa que a palavra seja de Jesus. Aleluia. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de nos transformarmos através da palavra de Jesus. Amém? O livro de Efésios, meus irmãos, voltando lá para Efésios, é um livro um tanto especial. Ele vem tratando sobre as questões de caráter da igreja de Efésios, né? Vem tratando também sobre algumas questões espirituais em especial, mas também vem, como que eu vou dizer, Paulo vem
tratando para prepará-los para que eles não se desvirtuem daquilo que lhes for ensinado. A carta de Efésios, ela é uma carta famosa porque nela tem alguns versículos chaves. Por exemplo, Efésios 2:8, que fala sobre a salvação. Diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não é de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, não é pela obra. Pela graça sois salvos, não é por eu estar pregando. Pela graça sois salvos, não é por vocês ministrarem o louvor também. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Em Efésios 3,14 também vem um outro versículo muito famoso, onde Paulo disse: por esta razão dobro os meus joelhos ao Pai. Quando Paulo disse isso no capítulo anterior, Paulo estava justamente dizendo que ele oraria para que o povo não se desvirtuasse daquilo que eles aprenderam, né? Em Efésios 4, que é o capítulo que nós estamos falando, Paulo vem falando sobre a unidade do corpo. Em Efésios 6, como nós já bem sabemos, Deus através de Paulo, fala sobre a importância da armadura de Deus. No versículo 12, inclusive, do capítulo 6, ele fala: pois nossa luta não é contra o sangue ou a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então o livro de Efésios é um livro que nos ensina muito. Vocês que tiverem oportunidade, leiam o livro de Efésios. É um livro pequeno, de apenas 6 capítulos. Mas vamos então entrar no texto. Versículo 17 diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor dou testemunho, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Como eu falei, essa carta é uma carta de precaução. Paulo aqui está precavendo a todos os da igreja de Éfeso para que eles não se corrompessem. Então aqui ele começa dizendo: não vivam como os gentios. Por quê? Porque outrora vocês até eram gentios, mas hoje vocês são cristãos. Vocês deixaram de ser gentios por conta da fé professada em Cristo. Vocês conheceram Cristo através da palavra. Então é natural que a partir do momento que vocês conheçam a Cristo, vocês se tornem novas criaturas. Então vocês eram gentios até levantarem as suas mãos e reconhecerem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas agora vocês são cristãos. Não é à toa que em Gálatas 3:28 a palavra do Senhor diz: nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós são um em Cristo Jesus. Todos vós são um em Cristo Jesus. Todos vós são um em Cristo Jesus. Aleluia. O gentil que professa a fé em Jesus, ele deixa de ser gentil e passa a ser um cristão. E sendo um cristão, ele precisa viver como um cristão. Aleluia. Esse conjunto de versículos do 17 ao 19 vem falando também que esse povo, ou seja, os demais gentios, que não era exatamente a igreja de Éfeso, eles estavam vivendo na obscuridade do entendimento. Eles não tinham entendimento e por isso eles se autodestruíam. O que faz valer a palavra que está escrita em Oséias 4:6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento de Deus. Aleluias. Isso também fica muito claro no livro de Juízes 2:10. Eu estou lendo muito rápido para que você entenda, que diz assim: também toda aquela geração foi reunida e seus antepassados, e uma nova geração após deles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem a obra que fizera em Israel. Ou seja, Paulo aqui está chamando a atenção da igreja de Éfeso para que eles possam ter cada vez mais o conhecimento de Deus. Paulo está dizendo: os gentios dos quais vocês faziam parte, eles ainda andam obscurecidos, eles ainda são levados pela concupiscência do desejo da carne, porque não conhecem a Deus, como vocês estão conhecendo.
E talvez você olhe para um, talvez você olhe para outro, e você possa pré-julgá-lo e dizendo, poxa, o irmão A, o irmão B tem a característica A, tem a característica C. Senhor, o que está acontecendo? Não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Pessoas que têm uma dupla identidade, pode-se dizer assim, tem uma identidade na igreja, uma identidade fora, não conhece a Deus. Porque se conhecesse a Deus, saberia que já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós, o tempo todo, dentro e fora da igreja. Aleluias, e isso que Paulo está falando. Agora que vocês já estão no caminho, não se percam. Agora que vocês já sabem a direção, não olhem nem para a direita e nem para a esquerda. Mantenham-se no foco que é Jesus, aquele que entregou a sua vida para trazer a salvação, não por obras, mas por intermédio da graça. Por intermédio da graça. Do versículo 20 ao 21 diz, todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo? De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Aleluia a Deus. Paulo aqui está dizendo, vocês ouviram falar, vocês já conhecem. A partir do momento que vocês ouvem, que vocês conhecem, vocês já não são totalmente leigos da palavra. Então recai sobre vocês uma certa responsabilidade, um certo compromisso com a palavra. Paulo está dizendo, não é um compromisso comigo, o compromisso é com a palavra, porque nem com vocês eu estou. Quando Paulo escreveu a carta de Éfeso, ele estava preso em Roma. E quem manda, ele manda essa carta através de um irmão chamado Tíquico. Ou seja, Paulo sequer teve contato no momento em de desertar essa carta. Foi outra pessoa que levou essa carta para Paulo, porque Paulo estava preso. Então Paulo está dizendo, o compromisso de vocês não é mais comigo, o meu papel eu já cumpri, eu já preguei. Agora o compromisso de vocês é com Deus, é com Cristo. Deus está falando, o compromisso de vocês não é comigo, não são com as pastoras. O compromisso de vocês é com Cristo. O compromisso de vocês é com Deus. O compromisso de vocês é com o Espírito Santo. Só que poucos entendem essa palavra. Muitos querem obedecer a pastora, mas não querem obedecer a Deus. Aleluia, Jesus. Esquecendo que quando a gente obedece a Deus, a gente obedece a liderança. Aleluia, Jesus. Uma coisa leva a outra. Se eu faço as coisas para ficar bem na foto, atrás da foto, tá tudo bagunçado. Mas se eu me organizo para que a foto, o filme, os bastidores fiquem bem, eu sigo tranquilo. Mas infelizmente o problema de hoje é que muitos de nós, eu não estou falando vocês, eu estou falando nós, eu estou falando nós a nível igreja. Muitos de nós queremos fazer o bonito aqui, mas fora, nos bastidores, onde só Deus vê, infelizmente não tem sido assim. E por isso muitas pessoas acabam saindo, muitas pessoas acabam oscilando. O pastor Miguel pregou sobre a necessidade de permanecer. Muitas pessoas estão oscilando por falta de conhecimento. A própria palavra do Senhor diz em Tiago 1,22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Deus está falando, sejam praticantes. Meu Deus. Todo domingo nós estamos aqui ouvindo palavra e mais palavra. Seja pela vida das pastoras, pela minha, pela vida do pastor, presbítero, diáconos, às quartas-feiras. Nós estamos sendo regidos pela palavra. Se a sua vida não está andando, se a sua vida não está progredindo, me desculpe, mas é porque você não está praticando. Meu Deus. Você não está praticando. E aqui eu tiro novamente a responsabilidade de cima de nós e atribuo a vocês. A responsabilidade é de vocês. A palavra está sendo pregada. Nós estamos aqui servindo como garçons à mesa. Mas você não vai querer que a gente mastigue e cuspa na sua boca para que você sequer tenha o trabalho de apenas engolir, né? Você tem que mastigar. Você tem que degustar. Você tem que engolir para que essa palavra possa te dar o sustento necessário. Quantas pessoas estão anêmicas espiritualmente? Quantas pessoas estão com os seus movimentos das pernas praticamente paralisados? Quantas pessoas estão ficando cegas espiritualmente? Por falta de palavra? Não! Por falta de praticar a palavra.
por falta de praticar a palavra. Nós já tivemos aqui cerca de aproximadamente quantos cultos? Eu perdi até a conta já. 6 cultos. 6 cultos. Será que desses 6 cultos nós não estamos tirando nada? Se nós não estamos tirando nada de proveito para praticar lá fora, a nossa vinda aqui terá sido em vão. Terá sido em vão. Eu não sei quanto você investiu. Por exemplo, as meninas vieram para ficar apenas um dia. Não importa o valor que vocês investiram. Se vocês vieram, faça valer. Aleluia. Aqueles que vieram para ficar os 4 dias, faça valer. Aqueles que vieram, por exemplo, a diaconisa Tati, a diaconisa Ângela, que vieram ontem, fizeram valer a estadia delas aqui. E vocês, e nós, e eu, que estamos aqui os 4 dias, sendo ministrado palavra após palavra. O que nós vamos fazer? Não aqui, mas lá. Aleluia. Aleluias. Versículo 22 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se no novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade proveniente da verdade. Paulo está dizendo, tem muita gente hoje, infelizmente, dentro da igreja, que ainda está trazendo as práticas antigas. Está na hora de se despir. Está na hora de se permitir ser transformado. E você só vai ser transformado se você se permitir. Deixe os medos, os traumas, as angústias, tudo para trás. Deus está falando, está na hora de se despir. Se despir é tirar. Tirar aquilo que está te cobrindo. Tirar aquilo que está te escondendo. Deus está falando, está no momento de você se despir. Aleluias, a serem renovados no modo de pensar. Tem pessoas que estão até se despindo, mas estão se despindo para bater uma foto linda, mas ainda estão pensando como antes. Ainda não aceitam, por exemplo, o dízimo. A gente bate muito nessa tecla, né? Mas é uma grande realidade. Muitas pessoas ainda não entendem a importância do dízimo. Se hoje nós somos uma igreja, a igreja Casa de Oração Nova Aliança, é porque lá atrás, há 5 anos, pessoas acreditaram e investiram para que essas portas se mantivessem abertas até hoje. E com o passar do tempo, essa função e essa responsabilidade foi passada de mão em mão até chegar na minha e na sua mão. Meu Deus. E cabe a nós termos esse entendimento. Não só na questão do dízimo, mas em todas as outras. Nós precisamos mudar o nosso pensamento, pautado, estruturado na palavra. E no versículo 24 diz: e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. E aqui, implicitamente, Paulo está fazendo um link lá com Gênesis, né? Quando Deus disse em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Será que hoje o pastor Joey, eu não vou falar nem para vocês para não constrangir vocês, mas será que hoje o pastor Joey é considerado, não por vocês, mas por mim mesmo, porque como o nosso diácono Ian falou na ministração ontem, analise-se o homem a si mesmo. Será que o pastor Joey hoje pode ser considerado imagem e semelhança de Deus? Faça essa pergunta para você mesmo. Será que você é imagem e semelhança de Deus? Aleluia. Eu sou imagem e semelhança de Deus, que quando eu prego, fogo cai. Mas e quando eu saio do púlpito? Será que eu continuo sendo imagem e semelhança de Deus? Quando eu ministro louvor, eu pulo. Quando eu ministro louvor, eu suo. Quando eu ministro louvor, ninguém fica parado. Glória a Deus. Mas será que quando eu paro de ministrar, eu continuo sendo imagem e semelhança de Deus?
Quando eu pego a oportunidade para orar, eu falo: Senhor meu Deus, eu te peço, Deus, desce labareda de fogo, e glória a Deus por isso. Mas quando a oração acaba, será que eu continuo sendo imagem e semelhança de Deus? Será que nós temos sido, será que a igreja, a casa de oração Nova Aliança, tem sido imagem e semelhança de Deus? É difícil dar glória, né? É difícil dar glória porque mais do que ter alguém apontando pra gente, é nós mesmos sabermos dos nossos erros. Sabermos onde nós devemos melhorar. Glória a Deus. E não pense que seja fácil para mim ministrar uma palavra desse modo. Hoje o diácono João, falando comigo, ele falou: por que a palavra mexe tanto com a gente? Por que a gente apanha tanto quando a gente vai ministrar a palavra? E eu falei: é porque Deus quer que a gente tenha propriedade para falar. É isso aí. Então eu estou aqui há cerca de uns 20, 25 minutos, já estou encaminhando para o final, mas essa palavra não foi idealizada do dia para a noite, de ontem para hoje. Eu já estou trabalhando ela já há um tempo. Então hoje estamos todos, pode-se dizer assim, apanhando em 20 minutos. Eu estou apanhando há dias. Eu estou apanhando há dias. É bem isso. Começo a idealizar, paro, choro. Começo a idealizar, me inspirar em Deus, paro, peço perdão. Começo a estudar, começo a analisar a minha vida. Começo a ver que aquilo que Deus quer que eu ministre, muitas das vezes não é aquilo que eu pratico. Meu Deus! E a palavra, sem que haja som, me constrange, me envergonha, dá um tapa na minha cara. Então não pense vocês que é muito fácil vir aqui e trazer uma palavra pesada como essa, porque não é. Não é. Mas é a palavra que Deus nos deu. E se Ele nos deu, é porque é a vontade dEle. Não apenas para mim, não apenas para vocês, mas para todos nós. Transformai-vos, transformando-se pela palavra. Então que nesta noite você se permita ser transformado por essa palavra. Sabendo que a responsabilidade não é minha. Eu vim aqui e compartilhei a palavra. Agora é com você. Depois do retiro, quando aquelas porteiras fecharem ali, que cada um forem para as suas casas, é cada um por si. Cada um com a sua responsabilidade. É isso aí. De mostrar o bom para a pastora, não, mas de honrar o nome de Deus. Aleluia. De honrar o nome do Criador. De honrar o nome daqueles que nos chamou não apenas para sermos chamados, mas para sermos escolhidos. Aleluia. Que Deus seja louvado. Aplauso ao Senhor. E o louvor pode vir em nome de Jesus. Pode continuar baixinho. Pode continuar baixinho. Versículo 22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se. A despir-se. Pode fechar os olhos, não precisa olhar para mim não. A despir-se. Vocês foram ensinados a se abrir, a se despir, a ficar nu. Só que quando eu olho, diaconisa auxiliar Simone está aí, mas está ligada. Quando eu olho para essa palavra despir, eu lembro que certo homem, certa vez, ele foi destituído, ou seja, ele foi despido da glória de Deus por conta do pecado. Ele foi despido por conta do pecado. Estou falando do pai Adão, que por conta da desobediência foi destituído da glória de Deus. Havia uma glória, havia uma unção, mas certa vez ele se deixou levar, e por conta desse pecado ele foi destituído, ou seja, ele foi despido da glória que Deus havia moldado. Só que quando isso aconteceu, a graça se manifestou. A graça se manifestou e Deus foi lá e sacrificou um animal para cobrir a vergonha de Adão e de Eva. O que já apontava para o sacrifício da cruz. Ou seja, através de Jesus, nós somos vestidos. Nós somos renovados. O pecado diz que a gente dá glória, mas Jesus vem e veste, cobrindo o nosso pecado. Aleluias!
Só que aí existe um outro verbo que diz assim: e revestir-se do novo homem. E como que eu posso ser revestido pelo novo homem? Pelo Espírito Santo de Deus, pela manifestação do Espírito Santo de Deus, prometida lá em Joel, que ele haveria de derramar, e cumprida em Atos 2, quando o povo estava reunido, assim como nós, estava reunidos em um único objetivo: buscar, esperar e obedecer. E através da obediência houve o revestimento. Houve o revestimento. Peraí, revestir significa vestir novamente. Revestir significa vestir novamente. Deus está falando: eu já te dei uma roupa, você sujou essa roupa. Eu já te dei uma roupa, você rasgou essa roupa, mas agora eu vou te revestir. Eu vou te revestir. Eu vou te revestir para que você possa se realinhar, para que você possa se reenquadrar de acordo com a minha vontade. Aleluia. Então liberta.